Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para levar até você a boa nova da salvação, que é através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou e está vivo, aleluias. Através do nosso canal do YouTube, estamos aqui mais uma vez para te encorajar nesses dias e te dizer que Deus é maior, tá? Temos vivido dias, algumas situações de vida têm sido para nós assustadoras, alguns através da doença, outros através de algumas mudanças, para outros decisões muito importantes a ser tomadas. Mas eu gostaria de te dizer, meu irmão, a você que está aí na sua casa, que no momento do medo podemos encontrar sim em Deus coragem para fazer a coisa certa. Não deixe que o medo te perturbe, não deixe que o medo te paralise, meus irmãos. E nós vamos ver neste dia, na palavra de Deus, que Deus pode sim te encorajar, que Deus pode sim, ó Deus, Ele é maior do que todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Gostaria de convidar você que está aí na sua casa, tá? A abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 56, versículo 3 e 4, para a gente ver o que é que Deus tem para nossas vidas nesses dias que o mundo tem passado. Salmos capítulo 56, versículos 3 e 4, que diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Aleluias, glória a Deus. Quando a situação chegar para a tua vida, clame a Deus e confie nele, porque Deus é a nossa palavra viva. Louve a Deus, confie em Deus e não tema, porque Deus é a resposta, meus queridos, para todas as coisas. Gostaria também de convidar você a ler neste momento Salmos capítulo 23, versículo 4, que vai nos falar sobre também como devemos nos proteger, como Deus nos protege nesse momento. Salmo capítulo 23, versículo 4, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei o perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus está conosco, e a vara dele e o cajado dele, aleluias, glórias a ele, nos protege, meus irmãos. Então, podemos sim, em Deus, vencer esses dias que estamos passando. Podemos sim, em Deus, vencer sim o medo que às vezes nos afronta. Podemos sim, em Deus, vencer todas essas coisas, porque Deus nunca nos abandona. Você quer ver se Deus nunca nos abandona? Vamos buscar aqui na Bíblia, Deuteronômio 31, capítulo 8, e eu vou te mostrar na Bíblia, meu querido, que Deus nunca te abandona. Que diz assim, Deuteronômio 31, capítulo 31, versículo 8: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Aleluias. Esse é nosso Deus, é o Deus que pede para a gente não ter medo, não desanimar. Sabe por quê, meus queridos? Você que está nos assistindo nesse momento, porque Deus é a nossa força. Em Deus nós temos refúgio, em Deus nós temos fortaleza, porque é dele e por ele que foram criadas todas as coisas. E Ele pode sim nos salvar, nos livrar e nos abençoar durante esses dias difíceis, porque Ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. Deus também, Ele, nesse período de medo, Ele nos dá paz. Ele nos dá paz. A palavra de Deus, ela nos mostra isso, tá? Quando ela diz assim em João capítulo 14, versículo 27, nesses dias que estamos vivendo, Deus nos traz a paz. Vamos ver na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em casa, em João capítulo 14, versículo 27, que diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. É a paz de Deus,
Ele nos dê esta paz, para a gente não se perturbar. E a paz de Deus não é a paz que o mundo nos dá. Por isso, não se perturbe e creia que em Deus nós podemos sim vencer o medo. Aleluias, glória a Deus. E para assim finalizar essa primeira parte, meus queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para que você em Deus, na palavra dele, você possa buscar coragem. É o que nós estamos precisando nesses dias, é ter coragem, é nos achegar, é nos buscar, é nos alimentar mais da palavra de Deus, para que possamos assim, em Deus, criarmos coragem, termos paz. Aleluias. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, para que você veja que Deus nos dá coragem. Aqui nós vamos ver que Deus nos dá coragem na palavra dele. Por isso devemos ter um relacionamento sério, diário e eterno com a palavra de Deus, para que possamos assim, no momento das aflições, no momento da angústia, no momento que as afrontas desse mundo nos achegar, a gente passa por ela em Deus, porque Jesus, por 3 vezes, disse: está escrito, e ali resistiu à tentação do diabo. Então é com a palavra, é com essa palavra de Deus, é que nós vamos passar saltando e pulando, e glorificando o nome do Senhor, durante esses dias que estamos passando. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então esse é o espírito que Deus nos deu. Não foi espírito de covardia não, meu santo. Deus nos deu espírito de equilíbrio, espírito de amor e espírito de muita coragem em Deus, para a gente poder passar neste momento. E eu gostaria de convidar você aí na sua casa, para que possamos nesse momento orar a Deus, para que eles venham assim nos abençoar, nos dar uma semana de graça, uma semana abençoada, que Ele possa nos livrar, nos guardar e desviar o mal da minha vida, da vida da tua família, da tua casa, da tua empresa, da vida dos teus familiares, da vida dos teus filhos, da vida dos teus vizinhos, de todas as coisas, da vida de onde você estiver, que os anjos do Senhor, Ele possa sim estar te livrando. Vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua boa, perfeita e agradável vontade que cumpre na nossa vida todos os dias. Obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta. Obrigado pela tua palavra que nos sustenta. Obrigado pela tua palavra que nos dá paz. Obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. E neste dia, meu Senhor, eu te peço que a tua graça e a tua misericórdia venham nos alcançar. Vem nos dar também sabedoria do alto do céu, para que possamos assim, em ti, criarmos coragem, em ti, vencermos o medo, em ti, buscarmos as estratégias necessárias, as soluções, para que possamos sempre continuar em ti, louvando, adorando, engrandecendo o teu santo, eterno e poderoso nome. Vai ter com cada um neste dia, e nos abençoa no nome de Jesus, e para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém, e glória a Deus. Louvemos ao Senhor, louvemos a Jesus nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que foi digno de abrir o livro, por seu sangue, pelo seu sangue, poder resgatar todos aqueles que creem. Louvemos ao Senhor. Adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como Rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em
adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Te louvamos, ó Eterno. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Aleluias. Queridos, vamos trazer uma palavra agora de dízimo e oferta, tá? Para você que está em casa aí, para que Deus venha assim nos abençoar. E gostaria que você aí abrisse a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Malaquias 3:10. Vamos ler o Malaquias capítulo 3, versículo 10, 11 e o 12, tá? Uma palavra abençoada para falarmos de dízimos e oferta nesse momento. Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será
estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus, em virtude da aliança feita entre Deus e os homens. E eu gostaria de dizer para você aqui, como a gente leu aqui o versículo 10, falando um pouco sobre dízimo, que a casa do tesouro lá em Israel, tá? É o que o texto nos traz, era o templo e as cidades dos levitas, mas a igreja seria considerado o lugar onde se recebe ajuda espiritual, onde as necessidades que se tem do evangelho são supridas e onde se encontra o evangelho são supridas e onde se encontra a própria responsabilidade na obra de Deus, evangelizar o mundo e apoiar o ministério. É para isso que servem os nossos dízimos e as nossas ofertas. Era para apoiar o nosso ministério, apoiar a igreja, apoiar os sacerdotes, apoiar tudo aquilo que Deus tem para trazer para nós. Então, nesse momento, eu gostaria que antes da gente orar, que você fizesse uma reflexão aí na sua casa, que você parasse e analisasse a sua vida. Como é que você tem andado? Como é que você tem se comportado? Como é que você tem vivido? Como é que você tem deitado? Como é que você tem levantado? Você tem buscado a Deus? Você tem tirado tudo aquilo da sua vida que não tem agradado o Senhor? É uma forma também de você ofertar a sua vida. É uma forma também de você dizimar com a sua vida. Louve a Deus, busque a Deus, adore a Deus. E como a palavra de Deus nos diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o mantimento na casa de Deus. Esse é o nosso objetivo. As contas já estão aí, tá? Conforme vocês podem ver. E a igreja está funcionando de segunda a sexta, do horário das 8 às 12. Você pode, se você não puder fazer a transferência, se você não puder fazer o seu depósito, você pode vir à casa do Senhor. O secretário vai estar aqui te esperando aqui para que você possa ofertar, que você possa dizimar e para que também você possa trazer o alimento para suprir, sim, aquelas famílias que estão necessitando. Nós contamos com você, meu querido, juntos para podermos assim manter a casa do Senhor funcionando. Glória a Deus. Vamos orar, mas nesse momento não vamos orar por dízimos e ofertas, mas também nós vamos orar também pela vida do pastor Márcio, para que Deus possa sim estar derramando graça e sabedoria e a unção da cura na vida do pastor, para que ele possa assim retornar o quanto antes assim para estar aqui falando para vocês. Oremos. Pai, obrigado pelo mantimento que tu tem trazido até os nossos lares. Obrigado pelo trabalho que temos, porque entendemos que tudo que somos, que temos e que podemos vem de ti, Senhor. Muito obrigado porque tu tens suprido todas as nossas necessidades. E nesse momento eu entrego também a vida do pastor Márcio, para que a tua graça venha superabundar na vida do teu servo, para que a tua unção da cura possa ser derramada e que ele possa, assim, ó Deus, ficar curado, em nome de Jesus, porque nós cremos no teu poder, nós cremos que tu és o Deus todo-poderoso, o Deus grandioso e o Deus que pode todas as coisas. Por isso, entregamos a vida do pastor Márcio nas tuas mãos, entregamos cada pessoa que está nesse momento aqui, ó Deus, nos assistindo, para que tu possa também abençoar, dar graça, dar sabedoria, e que tu possa repreender, aleluias, o devorador, para que ele não possa chegar aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos vizinhos, e em tudo seja o teu nome glorificado, engrandecido e adorado, no nome eterno e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe. O milagre não vem, vou esperar com paciência no Senhor Jesus. Enquanto o milagre não vem, continuo acreditando que Ele vai chegar. Enquanto o milagre não vem, vou me preparar para esperar sua chegada. Enquanto o milagre não vem, vou dedicar a minha vida em adoração. Eu
sei que a cura, ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Enquanto o milagre não vem, vou esperar com paciência no Senhor Jesus. Enquanto o milagre não vem, continuo acreditando, Ele vai chegar. Enquanto o milagre não vem, vou me preparar para esperar sua chegada. Enquanto o milagre não vem, vou dedicar a minha vida em adoração. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que meu milagre vai chegar. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que meu milagre vai chegar. Vai chegar. Graças e paz, irmãos. Hoje eu estou aqui no desafio de substituir o pastor que está em Salvador, se cuidando. E eu quero pedir a Deus que esteja falando ao seu coração e aos nossos corações nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar nessa manhã, nesse dia, sobre como superar o medo. Como superar o medo. O medo, queridos, é algo natural do ser humano. É algo intrínseco. Diz a ciência que todo ser humano, ele vem consigo, ele traz consigo um instinto. E o instinto, o único instinto que o ser humano traz consigo, desde a sua concepção, é o instinto da sobrevivência. O que significa isso, o instinto da sobrevivência? Significa o medo de morrer. Eu não sei se você já teve o desprazer de assistir uma cena, um filme de um aborto, onde é introduzido algo ao útero da mãe, da mulher, e a criança, ao perceber aquela agulha sendo introduzida, ela se debate. Ela tenta evitar ao máximo possível o contato com aquele corpo estranho, porque aquilo já é um instinto natural do ser humano, o instinto da sobrevivência. E ele está muito ligado a esse sentimento que nós nutrimos dentro das nossas emoções, que é o sentimento do medo. Por isso, não se envergonhe se por acaso você for pego com medo, porque todos nós passamos por essa situação. Todos nós, diz a palavra do Senhor Jesus, que Elias, hoje nós vamos tratar sobre Elias, ele era um homem de Deus, era um profeta do Altíssimo, mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E assim todos os demais servos, homens, heróis da fé, eram pessoas suscetíveis ao medo, ao temor. E o medo, queridos,
se o medo ele não for controlado, se o medo ele não for equilibrado, como disse o irmão Erivan aqui nessa manhã, ele falou que Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de equilíbrio, para que a gente possa equilibrar nossas emoções. Mas se esse medo não for controlado, não for equilibrado, ele evolui, ele se transforma em ansiedade. Ansiedade. E se essa ansiedade não for tratada, ela evolui para uma depressão. E é por isso que a palavra do Senhor, nessa manhã, vai nos advertir sobre como superar o medo. Porque nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas, a fim de que não alcancemos um estado de ansiedade e de depressão. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 em diante. 1 Reis 19, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Queridos, Elias, profeta de Deus, ele tinha acabado de fazer um grande feito. Ele tinha derrotado os profetas de Baal no Monte Carmelo. Naquele desafio que ele fez aos profetas, ele disse: o verdadeiro Deus vai responder com fogo. Nós vamos levantar altares aqui no Monte Carmelo, e o Deus verdadeiro, esse vai nos responder com fogo. E nesse episódio, é uns 2 capítulos anteriores, no livro de 1 Reis, nesse episódio, eu creio que todos nós conhecemos essa história. Elias orou a Deus e Deus fez descer fogo do céu. E naquele momento os profetas de Baal foram envergonhados. E Elias levou os profetas de Baal a um certo lugar, e ali ele deu ordem para que todos fossem mortos. Só que, queridos, Jezabel, a rainha de Israel, esposa de Acabe, quando ela ficou sabendo da história, do feito, do que Elias tinha feito aos seus profetas, ela ficou indignada com a situação, e ela mandou um mensageiro a Elias, dizendo: ainda amanhã, daqui a 24 horas, eu vou fazer de você a mesma coisa que você fez com os profetas, os falsos profetas, os profetas de Baal. E aquele mensageiro chegou até a casa de Elias e trouxe a mensagem, que na verdade era a ameaça da rainha até Elias. E diz a palavra do Senhor que aquela mensagem, aquela ameaça caiu como uma bomba no coração de Elias. E a palavra do Senhor está aqui nos dizendo no versículo 3. 1 Reis 19, 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Deixou o seu servo em Berseba. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Disse ele: já basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, que já morreram. Então
ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, ou monte Horebe, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Amados, nesta porção da palavra, nós vemos o profeta como um homem sujeito às mesmas paixões que nós, cada um de nós. O profeta recebe a sentença de morte. Daqui a 24 horas, profeta, você estará morto. E ele resolve, diante dessa ameaça da rainha, ele resolve fugir. E ele empreende uma fuga para o deserto. Diz a palavra que ele deixa o seu servo numa cidade de Judá, chamada Berseba, e ele vai a caminho de um dia inteiro, caminhando pelo deserto, em fuga. Eu imagino o turbilhão de pensamentos que assaltavam Elias durante aquele dia de caminhada. Um turbilhão de insegurança, de medo, de terror. Qualquer pessoa que porventura se aproximasse ali no deserto, com certeza Elias se escondia, porque ele não sabia se seria um mercenário, alguém que foi pago pela rainha para matá-lo. E amados, a palavra do Senhor nos mostra que aquele medo inicial, ele se transforma numa ansiedade, a tal ponto que Elias, ele não consegue mais andar na companhia de ninguém. Ele deixa o seu servo: olha, fica aqui em Berseba, porque eu preciso ir sozinho. Os pensamentos de Elias viraram um turbilhão. Ele não conseguia alimentar outro pensamento em seu coração, a não ser o medo, o terror daquilo que estava prestes a acontecer com ele. E ele deixa o seu servo e ruma ao deserto. Diz a palavra que ao chegar em determinado lugar onde havia um arbusto, Elias sentou-se já cansado pela caminhada, e ali ele fez uma oração ao Senhor. Qual foi a oração? Ele disse: Senhor, para mim basta para mim, tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais que já morreram. Essa é a característica de alguém que está em profunda depressão. Essa pessoa, ela acha que ela não é boa mais o suficiente para continuar viva. Ela fracassou. Ela já não cumpre um padrão exigido por Deus ou exigido pela sociedade, e agora ela pede a morte. Não tendo coragem de dar cabo à sua própria vida, ela pede a Deus a sua morte. Eu creio por essa palavra aqui que Elias, ele caiu nesse estado de depressão.
O medo que leva à ansiedade e que leva, por fim, no último estágio, à depressão. Mas diz a palavra, irmãos, que depois desta oração que ele fez ao Senhor, Senhor, para mim basta, me mata, me leva, eu não quero mais ficar aqui. Diz a palavra que o Senhor, ele colocou um sono profundo em Elias. Ele adormeceu. E tal foi esse sono, tal foi esse momento de descanso, de relaxamento de Elias, que para ele acordar foi preciso que um anjo viesse lhe despertar dizendo: ei, rapaz, acorda, eu preparei para você um pão quentinho e uma água gelada, levanta, come, bebe. E Elias, sendo despertado pelo anjo, ele levantou-se, comeu e bebeu. Mas diz a palavra que ele voltou a deitar-se. Ele ainda estava naquele estado de depressão, depressivo, e ele voltou a deitar. E diz a palavra que o anjo permitiu que ele deitasse e ficasse mais um pouco, dormisse mais um pouco. Interessante, irmãos. Nisso Deus estava tratando com Elias. Porque todos nós sabemos que a depressão, ela é uma doença psicossomática. O que isso significa? Ela começa na cabeça, mas ela somatiza para o corpo. E um dos primeiros efeitos da depressão, do medo, da ansiedade no ser humano é baixar a nossa imunidade. Você já ouviu sobre isso? Quando você está com a sua imunidade baixa, você fica suscetível às doenças, seja virais, bactérias. E o Senhor, ele começa a tratar com Elias ali naquele ponto, dizendo: Elias, você vai dormir e você vai comer bem, porque você precisa elevar a sua imunidade, você precisa estar bem, você precisa estar forte para o que eu ainda tenho em sua vida. O cuidado do Senhor nas nossas vidas, irmãos, é nos mínimos detalhes. Deus, ele se ocupa com cada detalhe da minha e da sua vida. E ali o Senhor, ele permitiu que Elias dormisse bastante e permitiu que Elias comesse do bom e do melhor. Eu creio que um pão feito por um anjo não é qualquer pão. Deve ser um pão muito nutritivo. E a palavra do Senhor diz que aquilo se repetiu durante 2 ou 3 vezes. Elias era acordado pelo anjo, comia, bebia e dormia. Até que uma última vez o anjo despertou Elias e disse: agora come e bebe para que você aguente a caminhada que você vai ter que fazer. Você vai sair deste deserto, Elias, e você vai em rumo a Horebe, o monte do Senhor, aonde o Senhor se revelou aos servos de Deus, como Moisés. Moisés, ele teve a revelação de Deus no monte Horebe. Foi ali na sarça ardente que Deus se revelou a ele, e também foi ali que depois o Senhor trouxe as tábuas da lei. E Deus falou através do anjo: você, Elias, não deve ficar no deserto, mas você deve rumar ao monte. Porque, queridos, Deus não queria que Elias ficasse naquele deserto, porque o deserto é lugar de morte. Deserto é lugar de más notícias. Deserto é lugar de más impressões. No deserto você não encontra vida.
No deserto você não encontra verde, você não encontra flores. No deserto a tendência de Elias seria cair novamente em angústia e em depressão. E aí Deus, de forma estratégica, diz: agora você vai sair daqui e você vai caminhar. E Elias caminha, diz a palavra do Senhor que ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Nós não sabemos se de fato esses 40 dias e 40 noites são literais. Porque nós vemos que na língua semítica sempre se repete essa expressão 40 dias, né? Moisés passou por esse momento, e tantos outros, o próprio Jesus passou por esse momento. E parece-nos que na língua semítica 40 dias a gente dá para entender que é um tempo indeterminado, mas é um tempo grande de provação. Nós não sabemos de fato se foram literalmente 40 dias, mas foram dias de provação para Elias, caminhando para o Monte Horebe. Chegando ao Monte Horebe, diz a palavra do Senhor que ele procurou uma gruta para se esconder. E ali Deus começou a falar de forma mais pessoal e mais incisiva com Elias. Deus disse, a primeira coisa que Deus disse para Elias é: eu vou falar com você, Elias, e você precisa sair dessa gruta, você precisa vir para fora. Por que que Deus falou para Elias sair da gruta e vir para fora? Porque Deus precisava que Elias visse, que Elias contemplasse a beleza da criação. Irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de subir uma montanha, de subir um alto monte, mas é uma experiência ímpar. Lá você pode contemplar a beleza da criação, lá você pode ser reanimado pelo Senhor, lá o Senhor pode falar com você através do céu, através das flores, através dos pássaros. E era isso, essa experiência que Deus queria dar para Elias. Deus disse: sai do deserto, Elias, e vai para o Monte Horebe, o monte do encontro, porque lá eu quero falar com você. E em todo esse trajeto, irmãos, nós vemos que Deus está tratando com Elias. Deixou que Elias dormisse bastante, providenciou comida, providenciou água para Elias. Ainda esses dias eu estava vendo uma notícia no jornal que dizia o seguinte: as pessoas que estão mais susceptíveis a essa doença que está aí afora são pessoas negras e analfabetas. E eu fiquei me perguntando por que pessoas negras e analfabetas. E quando eu fui ler a notícia, porque justamente essas pessoas são as pessoas que se alimentam de forma inadequada. Elas não se alimentam muitas vezes com café da manhã, almoço, janta e os lanches intermediários. Muitas vezes essas pessoas precisam pular uma alimentação do dia porque elas não têm condição. Então elas estão mais susceptíveis. E o Senhor, sabendo de tudo isso, o Senhor primeiro deixa que Elias durma, descanse bastante. Depois o Senhor providencia pão e água. Depois o Senhor diz: agora Elias, caminha. Faz exercício físico, Elias. Não fica aí deitado debaixo desse arbusto esperando a morte. Vai caminhar, Elias. Vai se exercitar, homem, porque eu te amo. E depois desse tempo, o Senhor, ele fala com Elias. E é interessante a forma como o Senhor fala com Elias. O Senhor fala através de um vento suave. Você conhece essa história?
um vento suave soprou, uma brisa suave soprou, e Elias reconheceu que era a voz do Senhor. Elias imediatamente tomou o seu manto, cobriu a sua cabeça e saiu da gruta. E aí ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Elias, o que você está fazendo aí? Amados, assim como o Senhor Deus, Adonai, tratou com Elias, da mesma forma Jesus Cristo trata conosco, os seus discípulos. O Senhor Jesus, ao conversar com os seus discípulos sobre as preocupações do futuro, sobre o medo que poderia assaltar o coração dos discípulos quanto ao comer, quanto ao vestir, o Senhor Jesus deu um conselho para os seus discípulos. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 28, 29 e 30. O Senhor Jesus diz para os discípulos: observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, homens de pequena fé? Quando Jesus estava tratando sobre a ansiedade com os seus discípulos, Jesus falou: no momento que você se encontrar assim, ansioso, preocupado com o dia de amanhã, o que vai acontecer? Será que eu vou viver? Será que eu vou comer? Será que eu vou ter com o que vestir? O Senhor Jesus diz: vai para o campo, sai da tua casa, vai para um lugar espaçoso, um lugar verde. Ele diz: observem como crescem os lírios do campo. O Senhor Jesus está nos convidando a sair das nossas casas e a caminhar um pouco. Quem sabe andar de bicicleta, quem sabe ir ao sítio, mas vá para o campo. Veja como crescem os lírios, veja as flores silvestres. O que são as flores silvestres? São as flores que ninguém cultiva. É o próprio Deus que cultiva as flores. E ali Jesus começa a falar com os seus discípulos: se Deus veste as flores com tamanha beleza, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Amados, esse convite de Jesus é válido ainda nos nossos dias. No momento que você estiver se sentindo angustiado, triste, temeroso do seu futuro, sai um pouco, espairece a cabeça, vai ao campo. Esses dias eu estava no sítio, onde eu tenho um sítio pequeno, e lá eu estava capinando, eu estava roçando, e forçado, meio que forçado, Thaisa, minha amada, que deve estar me escutando nesse momento, ela pediu encarecidamente: Marcos, limpa o terreno, porque está cheio de mato. E eu meio que forçado, eu fui limpar o terreno, contrariado, mas fui. E quando eu comecei a limpar o terreno, quando a gente vê o resultado, a gente se anima. E ali, animado com aquele resultado, aquele terreno sendo limpo, eu tirei as sandálias dos pés e eu comecei a pisar no chão, na areia, na terra úmida pela chuva, porque esses últimos dias tem chovido
aqui na nossa região, e eu pisando ali na terra, eu comecei a sentir o refrigério, a alegria de estar em contato direto com a terra. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis que nós fomos criados do pó, e um dia para o pó voltaremos. Nós temos conexão com a terra. Quando você pisa na terra, você tem um refrigério na sua alma, você tem uma alegria, um gozo. Você começa a rememorar o tempo de sua infância. Quantos de nós não brincamos na nossa infância, na terra? É uma das brincadeiras prediletas das crianças, brincar na terra. E ali naquele momento eu estava rememorando a minha infância, lembrando de momentos bons que eu passei brincando na terra úmida. E ainda naquele mesmo dia, queridos, foi interessante, eu estava lá capinando no sítio e Thaisa me chamou, disse: amor, vem cá ver um negócio. Quando eu saí do lugar onde eu estava e fui até ela, ela me disse: olha aquele passarinho, que coisa linda. E ali eu olhei aquele passarinho, irmãos, era um passarinho preto e laranja, coisa mais linda, nunca tinha visto um passarinho daquele. E ali a gente pôde agradecer a Deus pela sua criação, a gente pôde louvar a Deus, porque Deus, Ele se revela nas mínimas coisas. E assim Deus fez com Elias. Deus se revelou através de uma simples brisa, um vento suave. E Jesus também, didaticamente, Jesus ensinava aos seus discípulos: quando você estiver ansioso, preocupado, vá para o campo, observe como cresce os lírios do campo. Interessante como Jesus usa a sua palavra, observe o crescimento. Não adianta você ir no campo, tirar uma selfie, voltar para casa e de vez em quando ficar olhando para aquela foto dizendo: como é lindo o lírio do campo. Não. A palavra do Senhor diz: observe como crescem os lírios do campo. É algo contínuo. Sempre que você sentir um aperto, uma ansiedade no seu coração, faça isso. Ainda em Mateus capítulo 10, o Senhor, Ele continua falando para os seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não, versículo 29. Quanto custam 2 pardais? Jesus pergunta para os discípulos: quanto custa 2 pardais? Jesus mesmo dá a resposta: com uma única moedinha de cobre, nós podemos comprar 2 pardais. No tempo de Jesus, uma única moedinha, da menor que tinha, do menor valor, no Império Romano, era possível comprar 2 pardais. É como se fosse a moeda de 10 centavos dos nossos dias. Com uma moeda de 10 centavos, você pode comprar 2 pardais. Jesus dizia para os seus discípulos. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Olha o que Jesus está falando. Nada acontece com esses passarinhos, que aos nossos olhos valem tão pouco. 2 passarinhos por uma moeda. Nada acontece com eles à parte de Deus, sem que Deus saiba, sem que Deus esteja no controle de todas as coisas. Nada acontece à parte de Deus. E Jesus diz: quanto mais vós, homens de pouca fé, todos os seus cabelos, todos os fios de seus cabelos estão contados pelo vosso
Pai que está no céu. E aí ele continua dizendo, versículo 31, portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Amados, Jesus nos convida a crer e a confiar no amor que Deus tem por cada um de nós. A palavra nos diz que nada vai acontecer conosco à parte de Deus, sem que Deus esteja controlando todas as coisas. Não cai um passarinho só sem o conhecimento de Deus. E ele diz, e quanto mais com vocês, pequenos homens, o vosso Pai sabe de todas as coisas, Ele cuida de vocês. E por que Ele cuida? Porque Ele ama. Diz a palavra, nós lemos isso, o versículo 31, não tenham medo, vocês são muito valiosos para Deus, vocês valem muito mais do que um bando inteiro de pardais. Irmãos, aqui está o segredo. Precisamos conhecer e também precisamos, acima de tudo, confiar no amor de Deus, no amor que Deus tem para conosco. 1 João capítulo 4, versículo 16 e 18 diz, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Diga isso dentro do seu coração, eu sei o quanto Deus me ama e eu posso confiar em seu amor. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento. Troque a palavra julgamento pela palavra provação. E diga assim, assim teremos confiança no dia da provação. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Como Jesus viveu neste mundo? Jesus viveu como um filho amado do Pai. E a palavra do Senhor nos diz que nós podemos viver como Jesus viveu neste mundo. Podemos sim ter a certeza de que o nosso Pai nos ama e que Ele cuida de cada um de nós. Esse amor, versículo 18, não tem medo, pois o perfeito amor lança fora todo o medo. O que é o perfeito amor, queridos? É o amor que nós temos para com Deus? Ou o amor que Deus tem para conosco? Eu creio que o perfeito amor é o amor que Deus tem para com cada um de nós. A palavra de Deus diz, nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, o perfeito amor de Deus, o conhecimento, a confiança no amor de Deus, nos livra do temor, nos livra do medo.
como diz o versículo, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Confie no amor de Deus. Entregue-se ao amor de Deus. E deixe que o medo seja lançado fora da tua vida, porque você é como um filho amado de um Pai querido. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloca aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aleluia, amém. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, porque a tua palavra nos ensina que nós somos teus filhos amados. Tal como Jesus era quando viveu aqui, assim somos nós. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de cada um de nós. E nós podemos nesse dia crer e confiar no teu amor e no teu cuidado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a descansar em ti. Como diz a tua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oh Pai, em nome de Jesus, guarda o coração de cada irmão, de cada irmã, nessa manhã, nesse dia, e que possamos descansar e acreditar em Ti, crer que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, meu Deus, e crer que Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consola. Muito obrigado, porque Tu és o nosso bom pastor, Tu és o Pai querido das nossas almas. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.